Olá, gente. Meu nome é Dalmo Machado, sou docente do Programa de Ciências Cardiovasculares e do mestrado profissional em enfermagem assistencial da Universidade Federal Fluminense e também do Programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Vamos a mais um conteúdo do nosso curso de bioestatística. Essa aula de hoje ela é particularmente comprida e particularmente determinante para o curso. Na verdade, eu não sei se a gente consegue terminá-la em um único vídeo ou haverá necessidade de estar dividindo em duas ou talvez até três partes. Percebam que vamos falar de três conceitos bastante diferentes quando se lê, mas a forma de execução é muito próxima, que são as medidas de associação. Essas medidas de associação podem ter como objetivo testar a aderência, a independência ou a homogeneidade de grupos. Então, percebam que as medidas de associação que podem ser realizadas através do teste Q-quadrado, no caso, o Q-quadrado de Pearson, né? Nós já falamos de Pearson em pelo menos 2 momentos durante o curso. Falamos da fórmula de obtenção de moda, chamada fórmula de Pearson, que é o triplo da mediana menos o dobro da média. Falamos do coeficiente de correlação linear de Pearson, e agora falaremos do Q, que é essa letra grega, Q quadrado de Pearson. Lembrando que ele existe algumas limitações para o teste de Q quadrado, de tal forma que existem outras técnicas de se fazer associação, quando os pressupostos, os pré-requisitos para o Q quadrado não forem contemplados. A gente vai comentar isso durante a aula. Então, vamos bem suave, bem tranquilos, mas eu vou precisar de uma atenção redobrada para essa aula. Vamos lá. Na aula passada, a gente falou de correlação, que era a forma de mensurar o grau de entranhamento de duas variáveis supostamente independentes. E aí isso poderia ser feito através do cálculo do Pearson, do coeficiente de Pearson ou de Spearman, a depender do tipo de dado. E depois que se fazia, que se media o grau de entranhamento entre essas variáveis, nós testávamos a significância estatística dessa correlação. No teste Q-quadrado, nós teremos assim, uma lógica parecida, todavia invertida. Nós vamos, primeiro, testar a associação entre duas variáveis, ou mais de duas variáveis, e depois vamos medir o grau de intrincamento entre as variáveis. Então, o que muda, basicamente, de um teste de correlação para um teste de associação? Enquanto que no teste de correlação se busca o quão a variação de uma impacta na variação de outra variável, no teste de associação, o que nós estamos perguntando é essa proporção da ocorrência de determinada variável, de determinado desfecho, está associado à ocorrência de um outro pré-requisito? Então, notem que no teste de associação a resposta ela é binária, ela é dicotômica. Imaginem o exemplo que eu faço com frequência. Será que o uso do dispositivo airbag está associado à sobrevida
em traumas de trânsito crânioencefálico? Como que isso é feito? Uso de airbag, sim ou não? Morte pós-TCE de trânsito, sim ou não? Então, notem que são variáveis dicotômicas, não são variáveis contínuas ou discretas, como nós vimos no teste de correlação. Então, o que temos que compreender é que o teste Q quadrado, ele sempre vai derivar de uma tabela. Essa tabela, normalmente, é uma tabela 2x2, desfecho, sim ou não, exposição, sim ou não. Mas nós podemos trabalhar com mais de uma resposta. Eu poderia estar interessado em saber se a hipertensão estaria associada à raça ou à cor. Então, eu teria hipertenso, sim ou não, seriam os desfechos, e eu teria aí pelo menos 3 ou 4 faixas de cor ou raça, né? Preto, branco, amarelo. Seriam essas opções. Então, o que tem que se pensar é que ela deriva de uma tabela que pode ser 2x2, quando eu falo 2x2, são 2 colunas e 2 linhas, mas pode ser 3x2, pode ser 3x3, dependendo daquilo que nós tenhamos interesse em testar. Portanto, difere da correlação, que ela só se dá a partir de 2 variáveis, correto? Então, vamos entender os 3 casos. O primeiro, aparentemente, ele é menos utilizado no dia a dia, mas a partir do segundo exemplo do primeiro caso, veremos que ela pode ser e deve ser empregada nos seus projetos de dissertação e tese. Vamos nessa. O teste Q quadrado foi desenvolvido por Carl Pearson durante a segunda metade do século XIX. Então, a gente está falando de 1860, 1870. Enorme aplicabilidade em estudos de saúde. Foi aperfeiçoado por Yuli. Nós vamos comentar sobre essa forma de determinar o entranhamento dessas variáveis. Norton e Hu. Criação do coeficiente de associação de Yuli, que mede a intensidade da relação entre as duas variáveis. Então, as 3 aplicações possíveis do teste Q quadrado. Testar a hipótese de que dados de frequência se distribuem de acordo com alguma teoria ou postulado. Ou seja, eu quero testar a partir de um modelo ou de uma proposta que aquela minha amostra se comporta na distribuição das proporções, tal como postulado por essa teoria. Testar a hipótese de que 2 variáveis nominais são independentes. Teste de independência. É o exemplo do airbag com letalidade em trânsito. E, finalmente, testar se a distribuição de uma variável categórica é a mesma em populações diferentes, é o chamado teste de homogeneidade. Esse último, particularmente, é muito importante na chamada tabela 1 dos projetos de vocês. Quando vocês têm 2 grupos, eu quero saber se esses 2 grupos, uma vez randomizados, eles são comparáveis, né? Então, daí a importância, lá na primeira tabela, você mostrar esse p-valor, apresentando para o leitor que esses grupos são comparáveis. Então, teste de aderência. Chama atenção que, independente da utilização, a fórmula básica é a mesma. Vai haver pequenas variações na forma de leitura ou de interpretação, mas, assim, de fórmula não vai variar muito. O que vai variar, todavia, será determinante, algo que eu já venho falando durante muito tempo, durante o curso, é que nós saibamos quais são as hipóteses a serem testadas. Qual é a hipótese nula? Lembrando que todo resultado de um teste ele deve levar em consideração a hipótese nula, seja no sentido de rejeitar a hipótese nula, seja no sentido de não rejeitar a hipótese nula, o que implicaria em você estar assumindo a hipótese alternativa. Então, teste de aderência.
Primeira coisa, definir a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, isso é fixo, isso não muda, isso não tem variabilidade. Isso aí é realmente a gente ter essa clareza. Num teste de aderência, qual é a hipótese nula? A distribuição dos dados obedece a uma teoria. Qual é a hipótese alternativa? A distribuição dos dados não obedece a uma teoria. Isso parece uma coisa elementar, mas é determinante na hora da tomada de decisão e interpretação. Portanto, é essencial para qualquer teste de hipótese saber aquilo que você está desafiando. Qual é a hipótese nula? Então, a hipótese nula no teste de aderência, a distribuição dos dados obedece a uma teoria. Vamos pegar um exemplo mais clássico no primeiro momento, depois eu vou tentar canalizar para a área de saúde. Estabelecer o alfa. O alfa, nós já comentamos em algum momento, é o nível de significância do teste. Ou, se preferirem, ele determina quantas vezes o pesquisador admite cometer um erro tipo 1, que é quando você rejeita a hipótese nula, quando, na verdade, ela é correta. Via de regra, esse alfa estabelecido é 0,05, que equivale a 5%. Então, hoje a gente fala alfa 0,05 ou nível de significância de 5%. Aplicar a fórmula. Q quadrado é igual ao somatório do número observado menos o número esperado ao quadrado dividido pelo número esperado de cada uma das caselas dessa tabelinha. Vamos ver que isso vai ficar fácil. Mas vamos só olhar aqui mais uma vez. É o somatório da diferença ao quadrado entre o número observado pelo número esperado para cada uma das caselas. Tudo bem? E aí, o que eu tenho que fazer é comparar o resultado disso aqui, dessa fórmula. Como é que eu vou chegar ao observado esperado? Já a gente vai entender. Com uma tabela. Todavia, nós não utilizaremos a tabela de distribuição normal. Nós utilizaremos uma tabela chamada tabela de Q quadrado, que todo livro de bioestatística tem, e eu mandarei isso também no nosso grupo do Telegram. A decisão, isso é muito importante. Então, talvez até mais importante do que a própria fórmula, é ter esses pontos-chave. Quais são as hipóteses a serem testadas e qual é a decisão. Se eu tenho um Q quadrado calculado, que é o Q quadrado calculado? É o resultado dessa expressão. Se ele for menor do que o crítico, o que é o crítico? É aquele que nós vamos encontrar na tabela. Eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, se no final da história eu tiver um valor de Q quadrado calculado, ou seja, a partir dessa fórmula, se ele for menor do que eu encontrar na tabela, eu não rejeito a hipótese nula. Qual seria a decisão? A distribuição dos dados obedece uma teoria. Por outro lado, se ele for maior ou igual, eu rejeito o H0. Uma coisa que eu chamo muita atenção é que quando nós fizermos a parte prática lá no Excel, isso vai ser destacado mais uma vez, é que na utilização de programas de computador, o que ele fornece, na maioria das vezes, já é a probabilidade e não os valores de Q quadrado. Portanto, não confundir. Quando nós estivermos fazendo manualmente, que é o que vai ser feito no primeiro momento, você rejeita a hipótese nula quando o Q quadrado calculado for maior do que o crítico. Aí eu rejeito o H0. Se eu estiver fazendo no computador com a probabilidade, aí o pensamento é o inverso. Eu rejeito a hipótese nula quando o P
for menor do que o alfa. Ok? Vamos lá. Então, imagine esse experimento clássico aqui do Gregório Mendel, né? Todos estudaram isso em algum momento. Note que eu tenho uma repetição de 556 cruzamentos de ervilhas. Ele verificou que, observado, isso é o valor observado, tá? Então, o O é o que ele obteve na amostra. Amarelo lisa, 315, amarelo rugosa, 101, verde lisa, 108, verde rugosa, 32. Total, 556. Então, imagine o seguinte, ele postulou que o número esperado seja 9/16 para amarelo lisa, que multiplica pelo total, o número esperado passa a ser de amarelo lisa, nessa amostra aqui, 312. Veja, isso aqui foi o que foi observado de fato. E aqui, com base nessas proporções que ele determinou através de estudos prévios, notem que o somatório do numerador tem que dar 16, que é o mesmo do denominador. E aqui foi o N que ele utilizou. Depois a gente pode até comentar um pouco isso, que anos depois o próprio Carl Pearson ele demonstrou que esses resultados não foram exatamente esses, mas isso fica para a parte de curiosidade em bioestatística. Então, notem, o número observado foram esses de fato, e aqui foi o postulado teórico dele. Ele deveria encontrar para amarelo liso 312,75, para amarelo rugosa 104, para verde lisa 104 e para verde rugosa 34,75. O somatório tem que ser o mesmo. Então, na teoria, a proporção seria essa: 9,16 para o primeiro, para o A, 3,16 para o B, 3,16 para o C e 1,16 para o 4. E aí, o que se tem? Vamos confrontar essas duas informações. Observado, que foi o do experimento, e aqui o postulado pela teoria dele. Então, o que temos que fazer é, basicamente, fazer essa diferença. Vocês podem fazer aí, enquanto eu conto mentalmente até 10. Ou, se preferirem, dê uma pausa aí no vídeo para fazer juntos. Então, observe que a diferença ela pode sim ser número negativo. Notem que na fórmula nós não falamos em número e módulo. Isso não são traves, né? Bom, então agora vamos aplicar a fórmula. Para a primeira, ó, cada uma dessas frações representa um tipo de ervilha. Na primeira, ficou como 2,25 ao quadrado, que divide 312,75, que é o esperado da primeira. Na segunda, menos 3,25 ao quadrado, dividido pelo esperado da segunda. A terceira e a quarta. Então, substituindo os termos, chegamos a um Qi quadrado calculado de 0,47. Então, o resultado do Qi quadrado calculado é 0,47. Lembramos que lá na decisão que temos que tomar é o seguinte: nós rejeitamos a hipótese nula se o Qi quadrado crítico for menor do que o Qi quadrado calculado. Ou seja, se esse número aqui for maior do que aquele obtido
Na tabela, nós rejeitamos o H0. Bom, vai entrar uma outra informação importante, e isso varia entre as 3 formas de utilização do teste de associação. Quando eu faço um teste de aderência, o grau de liberdade, nós já tratamos disso em algum outro momento, vai ser o quê? O número de linhas, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, menos 1. Então, para testes de aderência, o grau de liberdade a ser empregado é o número de linhas menos 1. Então, nesse caso, 4 menos 1, 3, porque essa informação será utilizada lá na tabela, de um lado o grau de liberdade, no eixo das ordenadas, e no eixo da abscissa, o nível de significância, o alfa. Então, o que a gente está procurando aqui? 3 graus de liberdade com um alfa de 0,05. Tudo bem? Então, o que eu encontrei aqui, que o meu Q quadrado crítico ou tabulado é 7,81. Então, lembrando lá a nossa decisão, o calculado foi 0,47 e o crítico, com 3 graus de liberdade, o alfa de 0,05, foi 7,81. Como o Q quadrado calculado é menor do que o crítico, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, a segregação, a separação ou a distribuição ocorre de acordo com a teoria. Tudo bem? Então, suave, isso é uma coisa mais teórica, né? Parece completamente abstrato. Agora, vamos transportar exatamente isso para a nossa área de saúde. Eu tenho aqui a seguinte situação. Hiperglicemia na admissão. Eu tenho uma frequência. 18 pacientes estavam hiperglicêmicos na admissão e 16 não estavam hiperglicêmicos na admissão. O que eu vou caracterizar como hiperglicemia? Vamos ver lá no artigo, se ele utilizou lá uma referência, seja lá qual for. Mas o fato é, eu tenho somente 2 linhas aqui e eu não tenho mais de uma coluna. Eu só tenho uma resposta. Eu tenho 2 linhas e eu tenho uma frequência. Num total de 34 admissões, 18 estavam hiperglicêmicas e 16 não estavam hiperglicêmicas. Então, percebam que vamos tratar a mesma ideia. Se a hipótese nula é que a proporção entre pacientes admitidos com hiperglicemia é a mesma que aquela verificada entre os não hiperglicêmicos, eu tenho que entender que esses números deveriam ser iguais, percebem? No primeiro exemplo, existiam aquelas frações, né, que foram pré-determinadas por estudos anteriores. Então, aqui, eu vou determinar 50%. Os 50% de 34. Se a proporção é a mesma, ele deveria ter a mesma proporção. Ou seja, 17 sim e 17 não. Então, o que eu estou testando é se a proporção entre pacientes admitidos com hiperglicemia é a mesma daqueles não hiperglicêmicos. Então, eu esperaria 17 em 34 em um grupo, esperaria 17 em 34 em outro grupo. Suave? Vamos em frente. Então, vamos fazer exatamente o mesmo exercício. O observado foram 16 com 18 e o esperado é 17 com 17. Correto? Observado menos esperado. Ao quadrado vai ficar tudo positivo, lembrando que qualquer número elevado a um expoente par, ele fica positivo. E aqui o que nós temos, observado menos esperado ao quadrado, ou seja, 1 dividido por 17.
que temos aqui? O somatório da diferença ao quadrado dividido pelo esperado. Então, esse daqui é o valor do Q quadrado calculado. 1 sobre 17 mais 1 sobre 17 dá 2 sobre 17, que é igual a 0,1176. Então, esse é o Q quadrado calculado. Vamos agora para a tabela. Percebam que eu tenho, diferente do primeiro exemplo, eu só tenho duas linhas. Então, os graus de liberdade vão ser o quê? 2 menos 1. Número de linhas menos 1. Então, o que nós vamos olhar na tabela de Q quadrado é 1 grau de liberdade e 0,05 de alfa. 1 grau de liberdade, daqui o grau de liberdade, já sei que é nessa linha, com 0,05, que é 3,84. Ora, eu obtive 3,84 contra 0,1176. Então, o que isso aqui está mostrando? Como o Q quadrado calculado foi menor ou igual ao Q quadrado crítico ou tabulado, eu não rejeito H0. Logo, a proporção entre os pacientes admitidos com hiperglicemia é a mesma daquela verificada entre os não hiperglicêmicos. Então, notem que isso tem uma aplicabilidade grande na hora de interpretação dos resultados de vocês mesmos. Pensem em distribuição por sexo, por exemplo. É uma boa forma de você avaliar. Tudo bem? Então, teste de aderência. Qual é o pulo do gato aqui? Em compreender que, se eles são iguais, eu atribuiria o mesmo valor. No caso, 17. Por que esse 17? Porque é metade de 34. Bom, vamos agora entrar no teste de independência. Veja, a fórmula vai ser a mesma, mas agora o que vai mudar são as minhas hipóteses. Enquanto que no teste de aderência a hipótese nula é que ele obedece a determinado postulado, a hipótese nula num teste de independência é que as variáveis são independentes. Qual é a hipótese alternativa? As variáveis não são independentes. Ratifico que isso é fixo, então isso não vai mudar. Sempre que eu for fazer um teste de associação para testar a independência, as hipóteses a serem testadas são essas. Então, essencial para qualquer teste de hipótese saber a hipótese nula. Então, estabelece o alfa, normalmente 0,05, aplicar a fórmula que é a mesma. Q quadrado igual ao somatório do observado menos esperado ao quadrado, dividido pelo esperado. Idêntico. Compara o valor, a forma de tomar a decisão também é a mesma. Bom, então, vamos pensar a seguinte situação aqui. Eu tenho agora duas linhas e eu tenho duas colunas. Certo? Lembre-se que no teste de aderência, o grau de liberdade a ser procurado na tabela é o número de linhas menos 1. No teste de independência, a fórmula muda um pouquinho. Vai ser o número de linhas menos 1, então 2 menos 1, 1, que multiplica o número de colunas menos 1. 2 menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, nesse exemplo, eu teria 1 grau de liberdade na hora de olhar a tabela. Isso é só uma pílula. E como é que eu vou calcular um número esperado? Veja, agora não tem um postulado. Eu não é um teste de aderência, é um teste de independência. Então, o número esperado vai ser igual, imagine, essa casela A, essa casela B,
essa C, essa D. Como é que eu calculo isso? A, B, A mais B, C, D, C mais D, A, C, A mais C, B, D, B mais D, e o total A mais B mais C mais D. Então, qual é o número esperado? Eu vou calcular o número esperado para cada uma das caselas. O número esperado para A vai ser o quê? Total da linha 130, que multiplica o total da coluna A, 200, dividido pelo total geral, 300. Então, pausa no vídeo aí para vocês, tentem fazer isso à mão. O esperado de A, o esperado de B, o esperado de C e o esperado de D. Então, aqui só reproduzindo o que essa fórmula aqui já nos dá, que é o número esperado, que é o total de linha vezes o total da coluna, dividido pelo total geral para cada uma das caselas. Então, esses são os números que se obtém com essa conta. Comparem com aqueles que vocês fizeram manualmente. Então, com isso, eu consegui os números esperados. Notem que para a casela A, eu tenho 92 observados, com 86,67 esperados. Na casela B, eu tenho 56,67 esperados para 62 observados. Feito isso, é juntar naquela mesma tabela que nós fizemos anteriormente. Observado, esperado, diferença, aplicar a fórmula. 5,33 ao quadrado, dividido por 86,67, e assim vai. Pausa aí para vocês fazerem a conta. E o resultado do Q quadrado calculado foi 1,74. Note que o Q quadrado ele não precisa estar entre 0 e 1, né? Pode ser qualquer valor. Bom, e agora qual seria o passo seguinte? Consultarmos a nossa tabela e utilizar o mesmo critério de obtenção da decisão. Nós já vimos que, nesse caso, nessa tabela especificamente, em que eu tenho duas linhas e duas colunas, o grau de liberdade vai ser 1, porque é linhas menos 1 que multiplica colunas menos 1, nesse caso foi 1. Então, eu vou olhar, mais uma vez, um grau de liberdade com 0,05 de alfa, de nível de significância. Então, o calculado foi 1,74, e quando eu olho na tabela, encontro 3,84. Ora, como o calculado foi inferior ao tabulado ou crítico, eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, o hábito de fumar independe do sexo. Lembrando lá, qual foi a hipótese nula? As variáveis são independentes. Ou seja, fumar e não fumar não está associado a ser homem ou ser mulher. Então, teste de independência. Alguns comentários com relação ao teste de independência, com a utilização do Q quadrado. O teste Q quadrado clássico só deve ser utilizado para amostras superiores a 40. Então, eu só deveria utilizar o Q quadrado quando o meu N lá for pelo menos 40. Aqui, nesse exemplo, eu tinha 300. Então, com relação a esse pressuposto, não teria nenhum problema utilizar o Q quadrado. Mas existe um segundo pressuposto, que é se o N for entre 20 e 40 e nenhuma frequência esperada, isso eu chamo atenção também, não é observado, e nenhuma frequência esperada for menor do que 5,
deve-se aplicar o teste Q quadrado com correção de eites. Pensem nisso na hora de fazer os projetos de vocês. Eu vejo com muita frequência as pessoas utilizando o Q quadrado de uma forma completamente indiscriminada. Então, vamos saber quando se utiliza. Se eu tenho acima de 40 elementos, Q quadrado, ótimo. Se ficar entre 20 e 40, desde que eu não tenha nenhuma casela esperada inferior a 5, eu utilizo o teste Q quadrado com uma correção de eites, né? Ele vai tornar o teste mais robusto, que é uma mexida muito pequena. Esse é o Q quadrado clássico, e com a correção de eites, o que eu faço? Notem, esse observado menos esperado, ele passa a ficar em módulo. Então, aqui, ele não admite sinal negativo, e eu pego cada uma dessas diferenças, tiro meio ponto, e depois que eu elevo ao quadrado. Então, é uma correção muito sutil. Aqui eu não precisava de módulo, porque qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo. E eu não posso ter um Q quadrado negativo. Aqui eu precisei porque eu adicionei essa correção, menos 0,5. Tudo bem? Então, isso aqui deve ser feito em cada uma das caselas. E se por acaso eu tiver menor do que 20 unidades amostrais, ou caso eu tenha um valor em alguma casela esperada inferior a 5, eu vou utilizar um outro teste, chamado teste exato de Fischer, que nós não veremos durante o curso. Bom, então vamos aplicar aqui uma correção de eites. Hipótese, números variáveis são independentes, e hipóteses alternativas, elas não são independentes. Estabelece o alfa, aplica a fórmula com a correção, lembrando que a correção é esse menos 0,5 aqui. Compara, a tomada de decisão se dá da mesma forma. Então, o efeito desse diminuir 0,5 é diminuir o valor da estatística do teste, aumentando o p-valor correspondente, ou seja, o teste se torna mais conservador. Bom, existe uma... como nós falamos lá no começo, quando nós fizemos a correlação, primeiro a gente mediu o grau de entranhamento entre as variáveis e depois determinou a significância estatística. Aqui a gente vai fazer o contrário. Eu quero testar se essa associação é estatisticamente significante e depois eu determino o grau de entranhamento dessas variáveis. E quem é que faz isso? É o chamado coeficiente de associação de Woolley, que eu raramente vejo em trabalhos acadêmicos ou em publicação. É uma coisa simples de fazer, mas que quase sempre é negligenciada. Então, mede o grau de associação entre duas variáveis categorizadas, apresentadas em uma tabela 2x2. O teste Q quadrado estabelece se a associação entre duas variáveis nominais é significante, como nós falamos, é uma lógica inversa da correlação. Ou seja, se é muito provável que a hipótese alternativa seja verdadeira. Já o coeficiente de associação de Woolley, ele mede o grau de associação entre as duas variáveis. Percebem que é mais ou menos a mesma lógica da correlação, só que de uma forma invertida? Na correlação, eu vejo o grau de entranhamento, depois eu testo a significância. Aqui eu testo a significância, depois eu meço o grau de associação entre essas duas variáveis. Então, Woolley mede o grau de associação e o Q quadrado, a significância da associação entre as variáveis. Então, ele é um teste bem simples de ser feito e ele se dá a partir dos números brutos. Eu não tenho que calcular nada de esperado. É o número observado. Utilizar sempre aquele critério A, B, C, D, A, B, C, D. Um detalhe importante que o coeficiente de Woolley ele só se dá entre duas variáveis, diferente do Q quadrado, que eu posso utilizar mais de duas linhas e mais de duas colunas. Então, é isso aqui, ó. Evento para não evento para não evento. A, B, C, D. Então, eu pegar esse valor, multiplicar por esse, diminuir
desse valor multiplicado por esse, como numerador. E no final é a mesma coisa, invertendo o sinal. E aí temos a nossa tabelinha. Se o valor de Yuli, representado pelo y, for igual a 1, eu tenho uma associação perfeita positiva, que pode ser negativa ou não. Tá? Yuli é menos 1, associação perfeita negativa. Yuli entre 0 e mais 1 é uma associação positiva. Yuli entre 0 e menos 1, uma associação negativa. Lembrando que nós não temos todas aquelas divisões, tal como ocorria lá no coeficiente de correlação, que seria muito forte, moderada, fraca e muito fraca. Então, vamos lá. Distribuição da frequência do hábito de fumar, pegar a mesma tabela. O que nós temos aqui? Yuli, A que multiplica D menos BC, A que multiplica D mais B que multiplica C. Substituindo os valores, se quiserem dar uma pausa aí no vídeo, aí, deixa eu voltar aqui. Então, basicamente a mesma coisa. Esses dois que se multiplicam, diminuindo desses dois que multiplicam. Pega esse resultado, esses dois multiplicam, mais esses dois que multiplicam. Substituindo aí os valores, o que nós temos é um Yuli de 0,16. Então, qual seria a interpretação? Ele foi maior do que 0, certo? Yuli foi maior do que 0 e menor do que 1, então é uma associação positiva. Associação positiva devido a 0 ser menor do que Yuli, que é menor do que 1. Todavia, a hipótese de impedância não foi rejeitada. Logo, não há de se discutir força de associação, porque já vimos que não tem significância estatística. E, finalmente, o terceiro passo e último, a última aplicação, é um teste de homogeneidade. Isso também pode e deve ser amplamente utilizado, estimulo isso nos artigos e na análise dos bancos de dados de vocês. Mesma regra, definir hipótese nula e hipótese alternativa. Qual é a hipótese nula? Voltando que essa parte mais importante é você saber quais são as hipóteses. A proporção entre as categorias é a mesma. Então, vamos lá. Para teste de aderência, hipótese nula, a distribuição segue um pressuposto, uma teoria. Para teste de independência, as variáveis são independentes. E para teste de homogeneidade, a proporção entre as categorias é a mesma. Mais uma vez, é essencial para qualquer teste de hipótese, saber a hipótese nula. Mesma coisa, estabelece o alfa 0,05, aplica a fórmula, que é a mesma. A forma de decisão é exatamente a mesma. E vamos lá. Então, aqui nós temos um artigo de 2019, publicado no JAMA, e ele fala tratamento intensivo versus tratamento padrão da hiperglicemia em pacientes com AVE isquêmico. Né? Então, aqui eu tenho uma tabela, que eu chamo de tabela 1, isso aí é muito frequente nos artigos, vocês devem encontrar isso aí. O que nós temos? Idade, sexo, diagnóstico final, AVE, ataque isquêmico transitório e outros. Então, notem que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 linhas com 2 colunas, tratamento intensivo, tratamento padrão. Aqui eu tenho, para a variável sexo, são 2. Né? Então, aqui é 2 por 2, macho e fêmea, intensivo e padrão. Mas para o diagnóstico final, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. A proporção entre os que receberam o tratamento padrão e o intensivo para a hiperglicemia é a mesma entre homens e mulheres?
É uma pergunta. E a segunda, a proporção dos diagnósticos finais é a mesma entre os que receberam o tratamento padrão e o intensivo para a hiperglicemia? Então, essa aplicabilidade ela é muito usual, né, em saúde. Então, vamos fazer aqui o segundo exemplo, tá? Porque eu tenho mais um grau de liberdade, poderia ser um dificultador a mais. Mas vocês podem e devem fazer esse primeiro e ver se chega ao resultado. Então, é a mesma tabelinha que eu joguei para cá. AVE, ataque isquêmico transitório, outras, aqui quando ele faz o tratamento intensivo com a hiperglicemia, e aqui tratamento padrão. Mesma coisa. Só que agora vai ser A, B, C, D, E, F. Segue a mesma história do teste de independência. O esperado do E vai ser o quê? O total da linha, 1066, que multiplica o total da coluna, 581, dividido pelo total geral, 1151. Então, já podem fazer, se quiser dar uma pausa no vídeo, calcular o esperado para A, B, C, D e E. E F, né? A, B, C, D, E, F. O grau de liberdade, já vamos adiantar aqui, segue o mesmo critério. Número de linhas menos 1, 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Que multiplica 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Certo? Então, o grau de liberdade, a ser olhado na tabela, são 2. Mesma história, né? A, B, C, D, E, F. Então, trazendo para aí os resultados dos esperados, é isso que nós acabamos de fazer aqui. Eu sei que eu observei na coluna A, ou seja, AVE, um tratamento intensivo 542, e o esperado seria 538,09. E aí é continuar a fórmula do mesmo jeito. Abro uma coluna de observado, abro uma coluna de esperado, faço a diferença entre eles, elevo essa diferença ao quadrado. Ótimo. E agora é aplicar a fórmula. 15,29 dividido pelo esperado, 538,09. Se quiser pausar para ver qual é o valor do quadrado aí de vocês. 1, 2, 3 e voltando. Então, nesse caso, o Q quadrado calculado foi 1,14. O que eu tenho que fazer? Ir na tabela de distribuição Q quadrado e procurar com 2 graus de liberdade, nós já fizemos isso, com 0,05 de alfa. Então, qual o valor que nós temos aqui? 2 graus de liberdade com 0,05. O que eu tenho? 5,99. Nós encontramos aqui 1,14. Então, eu já sei que eu não vou rejeitar a hipótese nula. Correto? Por quê? Porque o quadrado calculado foi inferior ao crítico. Como que eu leio isso? A proporção dos diagnósticos finais é a mesma entre os que receberam o tratamento padrão e o intensivo para hiperglicemia. Então, esse fica aí o último momento, para agora, que é o que a gente chama de teste Q quadrado com correção de continuidade de McNeman. Isso também é muito bacana. Esse é até mais visto, mas muitas das vezes as pessoas não sabem para que empregam. Quando que eu vou utilizar o teste de McNeman? Quando eu trabalho com estudos pareados, né? Quando eu tenho um ensaio tipo antes e depois. Você tem uma glicemia, você faz uma intervenção, no caso, banho, se for pegar aquele projeto, e depois eu verifico a glicemia de novo. Ou seja, é o mesmo doente em 2 momentos diferentes. Então, o teste de McNeman, ele é
deve ser utilizado tão somente em casos de estudos tipo antes e depois, ou aquilo que a gente chama de ensaio clínico não controlado, lá, segundo o Fletcher. Então, o teste desenvolvido por McNeil é usado para analisar a frequência, né, a proporção de duas amostras relacionadas. Isso é, tem como objetivo avaliar a eficiência de situações antes e depois, em que cada indivíduo é utilizado como seu próprio controle, utilizando-se a mensuração em escala nominal para avaliar alterações da situação após em relação à situação antes. Vamos dar um exemplo, vai ficar fácil de compreender. Também é utilizado para a classificação de eventos binários como teste de sinal, porém, particularmente para eventos do tipo antes e depois de um tratamento. Permite a utilização de dados do tipo nominal. Mesma história, define hipótese nula, hipótese alternativa. Qual é a hipótese nula? A proporção de cura antes e depois do tratamento é a mesma. Isso é importante a gente guardar. Estabelece o alfa, mesma história, aplica a fórmula. Qual é a fórmula? P menos C em módulo menos 1, isso aqui é um fator de correção, ao quadrado, que divide pelo somatório de B mais C. Vamos olhar, e aí eu comparo exatamente da mesma forma. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, a fórmula está aqui. B menos C em módulo menos 1 ao quadrado, que divide B mais C. Para verificar a eficácia de um tratamento com cloroquina contra o Covid-19, 25 pacientes infectados foram analisados, apresentando 3 pioras no estado, 10 melhoras, 7 em situação estável permaneceram e 5 em situação crítica continuaram nesse estado. Teste se o tratamento é eficaz. Percebam que o grande desafio, talvez, do teste de McNeil seja nós distribuirmos esses valores na tabela 2x2. Tá? Veja, nós já sabemos que eu tenho 25 aqui, meu A mais B mais C mais D, necessariamente 25. Esse teste, ele leva em consideração as mudanças. O que importa para ele são as mudanças. Sempre, quando organizamos uma tabela 2x2, essa é a forma de raciocínio. Evento para não evento, evento para não evento. Antes e depois. Antes e depois. Então, eu tenho A, B, C, D. Então, vejam, substituindo aqui, eu tenho 25 no final, eu estou dizendo o seguinte, 3 pioras no estado. Ora, para ele ter piora no estado, ele ter piora no estado, ele estava bem, estava positivo e ficou negativo. 3. 10 melhoras, ao contrário, que era menos com menos, virou menos com mais. Menos com menos, virou menos com mais. Certo? E 7 em situação estável permaneceram. Já era, continuou. Então, menos com mais, ele estava ruim, melhorou 10. Esse daqui estava bom, piorou 3. Esse aqui estava bem e continuou, e está faltando quem? Aquele que estava mal e piorou. Vamos ver como é que está o texto lá. 5 em situação crítica continuaram nesse estado. Então, é distribuir esses valores na tabela. E o que importa são esses dois aqui, o B, C. Se a gente lembrar a fórmula,
P menos C, isso vai estar em moda, não vai fazer diferença, né? Você sabe que vai ser 7 menos 1, 8 ao quadrado, que divide B mais C. Então, o Q quadrado tabelado foi 2,77. A gente está falando de teste McNeman. O grau de liberdade segue o mesmo critério, número de linhas menos 1, coluna menos 1, vai dar 1. Então, eu vou olhar com 1 grau de liberdade, 0,05, 3,84. O tabulado foi 2,77. Então, nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Qual é a hipótese nula a ser testada no teste de McNeman? Não existe diferença antes e depois do tratamento. Ou seja, a cloroquina não é eficaz. Embora há quem acredite do contrário. Certo, gente? Então, foi uma aula um pouco mais comprida, mas, assim, ela é muito importante e muito aplicável aos projetos, né? Então, notem que as fórmulas não variam muito, que é importante que a gente consiga exercitá-las. Então, fica aí a missão de pegar o banco de vocês, ver em cada situação que pode utilizar. O teste de homogeneidade e dependência são amplamente utilizados na área de saúde, e tenho certeza que vai colaborar com o projeto de vocês. Certo? Eu fico por aqui e até o próximo encontro.